Oi, tudo bem? Eu sou Adalberto Godoy e estou falando do nosso canal no YouTube, Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. Saúde Integral PSI Adalberto Godoy. Estamos falando no programa Luz e Sombra, que já começamos, estamos no segundo vídeo, e hoje o nosso vídeo tem o nome de A Fuga da Sombra. Não é? Vamos trabalhar esse tema, a fuga da sombra. Quando nós temos um comportamento, um pensamento, um sentimento sombrio, nós corremos e nos escondemos em esconderijos psíquicos, ou seja, nós nos escondemos dentro de nós mesmos, com medo daquele pensamento, daquele sentimento. Mas tem uma regra muito interessante que é, na verdade, uma dica que eu vou dar para vocês. O pensamento tem uma força mas muito intensa. O pensamento nos leva, vamos dizer assim, ao alto de um cargo, de uma grande corporação, como nos leva a uma vida perdida muitas vezes, né? Na mendicância, arrastando sacos cheios de quinquilharias, enfim, leva na visão humana uma pessoa ao alto do pódio e leva a outra ao fundo do buraco. O pensamento, o sentimento, as emoções, são fatores com os quais nós precisamos aprender a lidar. Então, quando nós temos um pensamento que naturalmente evoca em mim sentimentos e emoções, eu geralmente quero fugir se esse pensamento é sombrio, não é? Se é um pensamento que eu entendo que vem com uma força negativa muito grande, ou pelo menos fora dos padrões que nós chamamos de bem, bom, aceitável. Então tem uma dica que eu vou passar agora para vocês. A dica é a seguinte: o pensamento tem duas coisas que quando você faz com ele, você perde a luta. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou criar uma imagem simbólica para que fique bem pedagógica da nossa ação diante do pensamento. Digamos que o pensamento está aqui e vem chegando perto de mim, numa imagem simbólica. Então ele está lá dentro, ele é produzido e vai chegando perto do seu consciente. Então vem o pensamento. O que acontece? Se esse pensamento é sombrio, eu tenho dois caminhos que eu posso utilizar e que não vão ser bons. Primeiro, eu tento barrar o pensamento. Via de regra, essa é uma luta que a gente não ganha. Alguns podem ganhar, eventualmente. Porém, ao ganhar e abafar a força do pensamento, ele não trabalha o pensamento no consciente e não desfaz a energia desse pensamento. Portanto, ele vai colocando mais pressão interna psíquica em si mesmo. Então, barrar o pensamento não é uma boa estratégia. Hipoteticamente, uma segunda estratégia é: o pensamento vem, eu acolho o pensamento. E aí eu começo a me alimentar e retroalimentar o pensamento. Daí nós temos uma situação interessante que, de repente, estamos fazendo alguma coisa, ou tranquilo, como seja, vem um pensamento, nesse pensamento nós lembramos de alguém, e essa pessoa talvez não tenha um bom relacionamento com você, e aí vem uma imagem dessa pessoa chegando e te falando alguma coisa, e você mentalmente realimenta esse sentimento e você responde para a pessoa mentalmente, e aí você vê um clima de guerra entre as duas, uma briga, e você imagina ela falando e você retrocedendo, e vai aquela tensão, e nada disso está acontecendo, a não ser na intimidade do seu pensamento. A pessoa talvez lá não tenha a mínima noção do que está acontecendo. Só que tem um fator interessante.
O nosso cérebro, ele não consegue distinguir uma situação real de uma imaginária. Ou seja, como você está fazendo a briga dentro de você, o cérebro, que é um mecanismo de sobrevivência, vai tomar todas as atitudes necessárias para proteger-nos fisicamente, psicologicamente e energeticamente. Então ele vai lançar adrenalina na corrente sanguínea, você passa a ter às vezes um pouco de sudorese, palpitação, respiração ofegante e não está acontecendo nada na realidade palpável. Então, brigar, tamponar o pensamento não é uma boa estratégia, acolhê-lo e alimentá-lo não é. O que eu faço então? Vem o pensamento, eu não nego, não acolho e deixo ele passar por mim, como se ele fosse passando e fosse ao longe. Eu não nego e nem alimento. Ele vai diminuindo a força, vai diminuindo e eu volto à minha integridade psíquica. Muito bem, falando disso, nós desejamos, quando aparece esse pensamento, sentimento sombrio, nós desejamos o quê? Fugir dessa sombra, Desejamos que aquilo desapareça de nós. Nós tememos, temos temor por essa luta com essa energia da sombra. Só que tem um detalhe, correr da sombra, negando-a, só intensifica o poder dela. É muito interessante isso. Imagine que você tem uma panela de pressão e você está cozinhando um alimento, alguma coisa, cujo o cheiro não é agradável. E você está cozinhando e como tem a válvula da pressão, ela elimina os gases da panela e o cheiro está muito forte, você toma uma decisão. Eu vou tamponar a válvula, porque aí não vem o cheiro aonde eu estou. Ao fazer isso, o que acontece? A pressão aumenta, 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 até que a panela explode. Didaticamente, estamos falando da mesma coisa. Quando eu nego essa energia da sombra interior, eu estou dando força a ela, porque ela vai se potencializando em si mesma, Ela vai aumentando a sua vibração interna de tensionamento, ao ponto que nós podemos chegar a uma situação em que até o atentado contra a própria vida ou a vida de outra pessoa pode ser uma reação dessa loucura interna, de negação. Então, correr da sombra realmente não é uma boa estratégia. Seria como você correr dos seus credores, Vai chegar uma hora que você vai ter que conversar com eles e acertar em bom tamanho aquilo que realmente tem que ser acertado. Se não aprendermos que este movimento quer nos ensinar, nós nos tornamos reféns da sombra e isso nos causa dor. A sombra ela tem um fator até didático, pedagógico, educacional, que é o fator chamado repetição, Então, diante de algumas coisas, eu tenho sempre um comportamento repetitivo. E essa é uma das características da sombra. Talvez eu fique infeliz com aquele movimento, com aquela ação que afeta o meu comportamento. Mas não há solução para isso, a não ser eu olhar para aquele sentimento, para aquilo que está se repetindo, e entender o que aquilo quer me dizer e como eu posso desarticular aquilo. Se eu não fizer isso, a repetição desse comportamento vai continuar absolutamente até que eu aprenda o que eu tenho que aprender com aquilo. Então, um exemplo simples, A mulher casa-se e em algum tempo tomada de amor, aceitando todas as dificuldades da convivência, mas aí ela percebe que o marido é alcoólatra. E aí ela vai levando uma vida de dificuldades, enfim, chega um momento que ela não quer mais aquilo e se separa. Passado um tempo,
ela começa a namorar uma outra pessoa. Enquanto namora, passado um tempo, ela descobre que também ele é alcoólatra. Aí ela faz um compromisso. Eu não vou ficar com mais ninguém porque não tenho sorte e tal. Mas passa mais uns anos, ela está ali sozinha, resolve, né? Vou tentar um novo relacionamento. Aí ela começa esse relacionamento novo, se certifica que o sujeito não é alcoólatra. Ele realmente não é. Passado 2 ou 3 anos, o sujeito começa a beber. Aí ela vai ficando sem ação, luta e de repente consegue fazê-lo parar de beber e tem um filho com ele. E quando o filho se torna adolescente, também se torna alcoólatra. Essa pessoa deve pelo menos perguntar: por que eu atraio tantos alcoólatras para a minha vida? Tem uma lição a ser aprendida e eu não estou dizendo qual é ela que tem que descobrir, não é? E assim na nossa vida, eu faço, profissionalmente não consigo me estabelecer, não é? Estou sempre tendo os mesmos problemas de saúde, não é? Tenho dificuldades com o perfil de pessoas nas minhas relações. Observe as coisas que se reproduzem, porque isso tem a ver com a sua sombra, porque a sombra tem um comportamento repetitivo. Para quê? Para ensinar como mudar aquele padrão. Se eu não faço isso, eu fico na repetição e naturalmente no sofrimento. O lado sombra, quando eu não gerencio ele é passível de tomar conta da minha vida. Aí são aqueles casos que a gente vê e fala: nossa, mas o fulano era tão bom. Eu nunca imaginei que ele era isso, ou que ele era um assassino, ou que ele roubava, ou que ele batia na esposa, ou que ele usava drogas. Por quê? Chegou um ponto, ele criou uma imagem para tentar se sustentar, mas não lidava com o interior dele. E a pressão foi aumentando. Chegou um ponto que ele não deu conta, a sombra, ou seja, a energia instintiva, automática, viciosa, tomou conta do comportamento dele e ele enveredou por caminhos muito dolorosos. Então, isso nos faz mal, é óbvio, né? Nós gastamos muita energia preciosa para a nossa evolução com comportamentos repetitivos, né? E às vezes são repetitivos e são até insanos. No decorrer das experiências, esses comportamentos repetitivos podem se tornar um comportamento solidificado, fixado, que aí nós não damos conta nem de compreender e nem de mudar. E a lei, ela garante um fato muito interessante, a lei divina, a lei do universo. Um fato vai se repetir em nossa vida tantas vezes quanto necessário, até que ele seja compreendido pela consciência, que delibera novas informações, delibera novas energias para a mudança desse comportamento. Então, a lei garante isso. Se não reconhecermos quem somos, nunca teremos uma vida plena, né? Nós seremos escravos dessa sombra. Se eu não reconhecer todas as minhas partes, né, eu fico escrava desse movimento, porque eu fico repetindo coisas que não me tiram da situação em que eu estou e que não gosto de estar muitas vezes. A dualidade, nos padrões em que ainda nos exprimimos, ela existe para harmonizar quando nós entendemos que somos integrais. Existe uma frase em um dos meus livros que se chama Um Dia à Liberdade. A frase diz o seguinte: a fragmentação é um treino para a unidade. A fragmentação é um treino para a unidade. Ou seja, nós viemos de Deus, imagine que todos nós formássemos inicialmente uma massa, né? Aí nós fomos crescendo quanto consciência,
quanto espíritos. Então nós nos fragmentamos e criamos a projeção da individualidade. Após a individualidade, nós vivemos o processo da individuação, que é onde nós temos autonomia, né? Podemos gestar a nossa própria realidade. Mas evoluímos e aí nós novamente, através da fraternidade e da similitude de fluidos e pensamentos, voltamos a uma unidade, que é a unidade no bem maior, no amor. Então a fragmentação, né, a pequena divisão, é um treino que nós estamos fazendo para essa unidade. Então a sombra é uma das partes do ser. Deixá-la para trás é amarrar-se em um tronco e querer prosseguir o caminho. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o nosso segundo vídeo e nós vamos continuar o nosso estudo. Lembrando que estamos falando do canal Saúde Integral Psi, PSI, Adalberto Godoy, no programa Luz e Sombra. Gratidão. Namastê.